Olá, gente, tudo bem? O tema de hoje do Papo Sério é sobre saúde mental. Você tem cuidado da sua? Tem andado distraído, impaciente, indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. De acordo com o psiquiatra e escritor Augusto Cury, nunca tivemos uma indústria tão grande de lazer e nunca tivemos uma geração tão triste. Vamos falar sobre o assunto? Em primeiro lugar, como nós podemos preservar a nossa saúde mental nessa sociedade altamente estressante? Precisamos estar alertados para algumas estatísticas. Por exemplo, uma em cada duas pessoas, ou mais de 3 bilhões de seres humanos, cedo ou tarde desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Depressão, síndrome do pânico, TOC ou transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, vigorexia. Vigorexia são aquelas pessoas que malham nas academias sem nenhum controle e tomam anabolizantes para ter uma musculatura avantajada, para compensar a baixa autoestima e a fragmentação da sua autoimagem. Além disso, doenças psicossomáticas, dependência de drogas e inclusive psicoses. Bom, a sociedade moderna está adoecendo rápida e coletivamente. Estou bem, mas infeliz. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Ei pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no canal Papo Celery da nossa amiga Poliana. Meu nome é Raquel, eu sou psicóloga e a Poliana me convidou para estar dando uma palavrinha para vocês a respeito de saúde mental nestes tempos de pandemia. Olá, meu nome é Cesane César Fernandes, eu sou teóloga, professora e jornalista. Eu pretendo trazer neste vídeo uma reflexão sobre uma temática importante que hoje faz parte do nosso cotidiano. O assunto que tem viralizado nas redes sociais e canais de comunicação durante a pandemia é a famosa ansiedade. Olá a todos aí do Papo Celery, Poliana, um abraço meu a vocês, estamos aqui novamente, para tratar mais um assunto muito interessante, por sinal, que as pessoas têm dificuldade de poder falar, não é fácil, sobre a saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia. Olá, meu nome é Roselaine, mais conhecida como Rose. Vou falar da minha experiência em relação à saúde mental e também emocional, que não deixa de ser também, né? Hoje eu trouxe aqui a minha irmã, Josiane. Nós vamos bater um papo sobre isso também, sobre esse assunto de saúde mental, que nós temos casos na família. E aqui nós vamos falar como é importante buscar um acompanhamento, né? No início, assim, foi bem difícil, porque a gente não reconhecia como doença, né? A gente até então desconhecia esses tipos de doenças, né, mentais, e quando surgiu a gente foi muito difícil mesmo a gente aceitar e concordar que aquilo era uma doença, e levou um tempo realmente para a gente poder perceber que o nosso irmão, né, um surto de síndrome de pânico, logo na sua juventude, 20 e poucos anos. Hoje ele está com 44, né? Ou seja, tem mais de 20 anos que ele teve esse surto, e ele começou a não querer sair de casa, a falar que as pessoas constantemente falavam mal dele, xingavam ele quando ele ia na padaria, quando ele ia nos lugares. A gente começou a ir nesses lugares para poder saber se isso era verdade, se estava acontecendo isso mesmo, para a gente poder entender, né, o que se passava na mente dele. Realmente não existia, era algo fantasioso, ninguém falava nada com ele, simplesmente criou isso
como recuo, ele não saía mais de casa, ele não quis mais trabalhar, e isso foi agravando até que nós resolvemos levá-lo, né, para fazer o acompanhamento médico. E no decorrer desses anos ele teve várias crises muito graves. A dor atrapalha nossas decisões. O medo da dor é um forte motivador. Afinal de contas, o que é a ansiedade? É um transtorno psicocomportamental? Boa parte dos psicólogos e psiquiatras que acompanham, entre eles o Dr. Augusto Cury, concordam que a ansiedade é um transtorno que envolve tanto o nosso cérebro quanto nossas emoções, ou seja, podem apresentar sintomas físicos e psicológicos. Essa máquina chamada cérebro, mente humana, tem sido desconsiderada em análises clínicas médicas, o que muitas vezes pode gerar diagnósticos equivocados sobre a causa de doenças provenientes da ansiedade. A ansiedade ela está diretamente ligada ao medo do futuro. Pessoas ansiosas tendem a ter a síndrome do pensamento acelerado, sofrem por antecipação, não descansam nem mesmo quando dormem, porque a mente começa a funcionar continuamente em prol de soluções abstratas para o possível problema. Eu fiz parte, deste prognóstico desde a infância. Quando tinha 5 anos de idade, tentava resolver tudo em pouco tempo. Isso se agravou ainda mais após meu casamento. Cursava o mestrado em geografia, trabalhava fora como professora numa rede pública de ensino, além de cuidar dos afazeres domésticos, cuidava da minha filha também, que era pequena. Eu não percebia o que estava acontecendo comigo. Eu simplesmente agia no automático. Até que me deparei com uma situação inusitada. Minha irmã, mais nova, faleceu com câncer. E esta foi a gota d'água. Eu, particularmente, tenho uma experiência, pessoal, uma experiência pessoal. Eu já há algum tempo, eu tenho feito tratamento. Eu fui diagnosticado primeiramente com depressão, depois foi descoberto que eu tenho a bipolaridade, que eu sofro de bipolar. Então faço tratamento já há um bom tempo, tenho uma equipe de médicos muito bons, muito competentes, profissionais muito competentes que me ajudam com isso, familiares, não é uma coisa fácil de se dizer, não é uma coisa fácil de lidar. Quem tem algum parente, algum amigo sabe da dificuldade que é. O transtorno bipolar é uma coisa muito séria. Infelizmente não tem cura, tem tratamento, então eu faço meu tratamento. Uns anos atrás, eu tive uma depressão muito forte e também uma crise de síndrome do pânico. Se eu não me engano, em 2006, 2007, até mais ou menos 2008, eu estava assim, em crise e procurei ajuda porque eu fui obrigada pelos meus pais na época, por falta de conhecimento, ignorância mesmo. Eu tinha um certo preconceito em relação a procurar ajuda de psiquiatra e psicólogo. E na época eu fui medicada, fiz terapia por um bom tempo. E o que desencadeou tudo isso, além da questão que Deus, na minha adolescência, que eu percebi que eu tinha a convicção que tinha que ter a certeza, eu tinha a convicção e a certeza que eu tinha o controle de tudo, que eu era obrigada a ter o controle de tudo na minha vida. Isso em relação à minha pessoa, ao meio que vivia, em relação a tudo, eu tinha que ter o controle, entendeu? Isso era uma das coisas que me desestabilizava e eu não percebia. Quando sofremos pelo futuro ou ruminamos o passado, nós asfixiamos um único tempo em que é possível ser relaxado, realizado e feliz, que é o presente. Nunca se esqueça, o teu eu, todos os dias, assim como você faz a higiene bucal a cada 4 ou 6 horas e faz a higiene corpórea
a cada 24 horas, você tem a responsabilidade de fazer a higiene mental, de preservar os recursos naturais da sua mente. Caso contrário, tenha certeza, você poderá desenvolver uma série de sintomas psicossomáticos. O principal motivo que desencadeou a depressão e a síndrome do pânico foi uma perda muito grande que eu sofri em 2004 de um primo meu, muito querido, muito amado. Era uma pessoa muito especial, uma pessoa muito iluminada. Meu primo Josafá, que carinhosamente eu chamava de Jô. Ele faleceu em 2004 de uma maneira repentina. Ele morreu em Ferros, na cidade natal dos nossos pais, e ele tinha 20 anos. Foi um tipo de afogamento no Rio Santo Antônio. E, ao meu ver, como eu acreditava que eu era obrigada a ter o controle de tudo, eu simplesmente tomei a posição que eu ia resolver tudo, ajudar meus padrinhos na época que eram os pais dele, e a resolver tudo, questão do velório, enterro, as burocracias depois para dar baixa em documento, conta bancária. Depois do velório, em vez de ir para casa, eu fiquei 2 semanas ou mais na casa dos meus padrinhos. Eu não vivi o luto da forma que hoje eu sei que tem que ser vivido. Eu vivi tentando ajudar as pessoas. Eu acreditava que eu tinha que ser muito forte para simplesmente ser suporte. Meu corpo reagiu e deu uma resposta negativa a tudo que eu estava fazendo. Foi um blackout. Enquanto estava lecionando à noite para o ensino médio, olhei ao meu redor e não me lembrava de mais nada. Nem mesmo tinha noção do que eu estava fazendo ali. Após um longo período tentando entender o que me aconteceu, passando por tratamentos e diagnósticos equivocados, cheguei à conclusão que a síndrome do pensamento acelerado tinha me causado problemas não só emocionais, mas também físicos. Nesse tempo que eu tive essa crise, eu perdi a fala, a coordenação motora. Uma parte do meu cérebro sofreu uma pequena lesão e graças ao meu neurologista, Dr. Rodrigo Klempal, eu consegui me recuperar sem que houvesse sequelas. Conviver, né? Tenho que conviver com isso todos os dias, né? E com a pandemia, com o isolamento, trabalho em home office, aquela dúvida de que você vai ficar empregado ou não, como vai ficar a sua vida financeira, a sua saúde financeira, isso traz um agravante, né? E não foi diferente comigo. Graças a Deus eu tenho conseguido, né, com a medicação, tomo meus medicamentos diários, não são poucos, né, até pelo contrário são bastantes remédios que eu tenho que tomar todo dia. Uma terapia mental que eu tenho que fazer todos os dias também, para poder sair da cama, para poder lidar com o meu dia a dia. Então não é uma coisa muito fácil. Sem contar do preconceito, né? Tempos atrás eu perdi um emprego porque eu cheguei para minha chefe e falei para ela que eu tinha um problema. Olha, eu tenho um problema de saúde, diagnosticado como transtorno bipolar, e não passou muito tempo, eles me dispensaram, né? Lógico que eles não falaram para mim que era por esse motivo, mas a gente sabe, né? Porque as pessoas, elas não querem lidar, elas preferem passar o problema adiante, né? Então, talvez por falta de informação ou por preocupação do que você pode trazer para as pessoas que estão à sua volta, que eu sei que não é fácil, a gente tem essa dificuldade todos os dias. São poucas empresas, poucas pessoas que entendem o que é um problema de saúde mental, principalmente tratado da bipolaridade, que você aparentemente parece ser uma pessoa normal. Você joga bola, você ri, você conversa, mas tem dia que a crise ela é muito forte e você não consegue ser aquela pessoa que você está acostumado a se apresentar. Então complicado para relacionamento, é complicado para amizades, é complicado para trabalho. Teve uma empresa somente
que eu cheguei para eles e falei. Normalmente eu não gosto muito de falar, infelizmente a gente tem que esconder, mas assim, eu chego e falo, eu tenho um problema tal, né, eu tenho que tratar. E essa empresa tinha uma preocupação de saber se eu estava indo ao médico, como é que eu estava, como estava a medicação, que é coisa muito rara mesmo. Quando o sujeito começa a apresentar alterações significativas do humor, da atenção, da sensopercepção, alterações significativas do comportamento, ideações suicidas, planejamento de como suicidar-se ou até a própria tentativa de autoextermínio, nós temos que ter um olhar diferenciado para este sujeito. Atenção, cuidado, acolhimento e percebemos que neste momento apenas a psicoterapia não vai dar conta deste sujeito. É importante que nós façamos um encaminhamento para a rede de saúde mental, especificamente para o profissional médico psiquiatra, o qual estará estabelecendo, o qual estará conduzindo o paciente de uma maneira agora já medicamentosa, coisa que nós, psicólogos, não podemos fazer. E no decorrer desses anos ele teve várias crises muito graves de queimar roupas, queimar documentos, pular de lugares muito altos, porque a mente dele, ele pensava que era um lugar comum, um degrau, que ele poderia pular e voltar, né? Mas que a mente é uma coisa, como se diz, é fantástica quando ela funciona direitinho, mas quando não funciona é terrivelmente cruel com o ser humano, né? Então, os casos de suicídio é exatamente isso, porque a mente, ela tá tão perturbada naquelas ilusões que ela acaba fazendo coisas que ela acha que é normal. Exatamente. Então, quando ele começou a fazer os tratamentos, melhorou bastante, por isso que é muito importante seguir o tratamento mesmo, seja psicológico, seja psiquiátrico, não tenha vergonha de procurar, tá? Tem fases realmente que a gente precisa de um tratamento assim, se é necessário a medicação, tome a medicação, se ela é por um período curto, ótimo, se é mais longo, não importa, não deixe de tomar. Eu falo que não só os remédios, eu tenho muita fé em Deus, em Jesus Cristo, que eu sei que nesses longos de anos aí nos ajudou muito, né? A nossa família em oração. A fé, se você crê em algo, você tem uma fé aí, se apegue a isso também, que isso ajuda muito na união da família, na compreensão das coisas e até na evolução do tratamento do seu familiar, né? Nessa época eu cheguei ao fundo do poço e foi tudo muito intenso. Eu tinha decidido ir para outro país e do nada eu comecei a viver como se o mundo fosse acabar no outro dia, sabe? E fazer coisas que não media a consequência das coisas. Eu sabia que ia embora mesmo, então problemas. Comecei a beber, não nunca foi um vício, mas eu bebia mais que eu bebi em qualquer outra época da minha vida. E uma dessas bebedeiras foi no aniversário de uma tia querida minha. E eu bebi tanto que eu tive um transe. Eu não sei se é emocional, psicológico, espiritual, não sei. Mas eu vivi tudo aquilo que eu vivi no dia que meu primo faleceu. Porque no dia que ele faleceu eu estava lá, em Ferros com ele. Era feriado, véspera de feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Dia das Crianças, mês de outubro. E ele morreu com 20 anos e completaria 21 no dia 17, e ele morreu no dia 11. Então, nesse dia da festa da minha tia que eu bebi, eu dei por mim, eu estava na minha casa, né, que na época era a casa dos meus pais, hoje, né, e
Eu não lembro de nada, mas foi uma situação que me falaram que eu estava vivendo aquele outro dia, chamando por ele, pedindo as pessoas para salvá-lo, sabe? E eu cismava que... Não, eu estou bem, eu tenho controle de tudo, eu tenho que ajudar todas as pessoas. Isso passou até que eu não aguentei mais. Na época que eu estava tentando empreender, tinha uma pequena empresa com uma amiga minha, na época. Acabei deixando ela na mão porque eu não tive condições. Acabou que a nossa empresa faliu. E eu lembro que eu não conseguia sair de casa. Quando eu saí, eu olhava para todos os lados. Eu vivia usando blusa de frio com capuz, mesmo em época de dias ensolarados. Dormia muito mal. Cismava que tinha alguém me perseguindo o tempo inteiro. E foi uma das piores fases da minha vida, assim. Nesse sentido de que eu percebi naquela época que eu não tinha um controle de nada, né? Que, na verdade, aquela perda foi essencial para entender isso. Até nisso ele me ajudou, até depois do falecimento dele, nisso ele ajudou. Ele era uma pessoa muito dada no sentido de estar sempre desapegado das coisas materiais e sempre ajudava o próximo. Então, a partir daí ele melhorou bastante, não deu mais essas crises tão graves e toma o remédio regularmente. Se faltar, gente, aí não tem jeito, vai dar crise. Por isso que é importante não deixar de tomar nos horários e, mais que tudo, é conversar, tentar entender ali. Tem muitas ações repetitivas dentro de casa, é cansativo, é estressante mesmo, né? Às vezes tem uns momentos de estresse, mas se você já saber que a pessoa ela sofre de determinada doença, fica muito mais fácil de você lidar. E é mais fácil quando a gente busca esse tratamento, né? Bom para o paciente, bom para a família, que passa a entender qual é o tipo da doença, qual a forma que vai se tratar. Ele faz um tratamento mensal, né? Faz acompanhamento. Então, assim, no caso dele é um caso mais grave, mas, né, que a gente tem algo, começa aí com deprimido e tal, então é bom procurar um psicólogo, né? Buscar entender o que se passa, né? Entender o nosso eu. Nunca se esqueça, o teu eu, todos os dias, assim como você faz a higiene bucal a cada 4 ou 6 horas e faz a higiene corpórea a cada 24 horas, você tem a responsabilidade de fazer a higiene mental, de preservar os recursos naturais da sua mente. Caso contrário, tenha certeza, você poderá desenvolver uma série de sintomas psicossomáticos. Então, se você já consegue reconhecer e o médico já te dá um diagnóstico ali precoce, é muito mais fácil você tratar e aquela pessoa tem muito mais chance dela ter uma vida normal, voltar a ter uma vida normal. Pegando o gancho que você falou, de ter uma vida normal, eu tenho muitos amigos que passam por depressão, por síndrome do pânico, né, que tem crises, bipolaridade, e tem uma vida super normal desde que faça o acompanhamento regularmente, né? E mesmo que você não tenha nada, busque sempre, né, que essa rotina tão estressante devido à pandemia e a tantas coisas, né, que nos ocupa tanto tempo, vamos buscar aí, né, uma saída de uma válvula de escape. Eu gosto muito de meditar, eu gosto de natureza, então assim, essa é a minha válvula de escape. Este meu relato, ele exemplifica bem o que é a ansiedade e o que ela pode trazer como consequências. Por isso, eu gostaria de deixar registrado meu alerta para as pessoas que sofrem com ansiedade, principalmente neste momento difícil que vivemos com a pandemia Covid-19. Saibam que um dos estimuladores do pensamento acelerado é o excesso de informações. O nosso cérebro, quando sobrecarregado, dá sinais de alerta, entre eles a insônia, o cansaço, o desânimo e depressão. Por isso, peço que se cuidem. A única forma que temos para vencer o vírus da ansiedade são os anticorpos gerados pela nossa própria mente.
Isso requer de nós o autocontrole. Em outras palavras, o remédio para vencermos a ansiedade está no gerenciamento das nossas emoções, que por sua vez são executadas pelo nosso eu. O poder de decisão é fundamental. Devemos nos policiar e ser autores da nossa própria história. A ideia, né, do Papo Celery é para me falar sobre isso, sobre a saúde mental, sobre os cuidados que tem que ter. Eu resolvi me expor, que são poucas pessoas que fazem isso, mas a primeira coisa, tem que ter aceitação. Então resolvi me expor, trazer para vocês aí um pouco da minha experiência e pedir que vocês se cuidem. É passageiro, essa doença é passageira, então a gente não tem que ficar, né, muito ansioso, ter muita fé, confiar que Deus, né, tá à frente disso tudo e que vai passar, tá? Me conhecer era algo novo, conhecer a questão dos meus limites, entender que naquele momento eu precisava realmente de ajuda. Eu fiz terapia por muito tempo e hoje eu recomendo todo mundo que faça. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz, me ajudou muito. E também eu comecei a descobrir coisas, criar um padrão de fazer coisas que me dessem conforto e prazer. Como, por exemplo, leitura. Eu escutava muitas músicas. Espiritualmente falando também, eu comecei a buscar mais, a entender mais e buscar uma intimidade maior, né, com Deus. Hoje eu falo com qualquer pessoa, se você não está se sentindo bem, se você de uma certa forma precisa de ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo, vá mesmo, procure mesmo. Porque só quem passou por isso, só quem já chegou ao fundo do poço, de você simplesmente não conseguir levantar da cama para fazer nada, e você não ter forças para comer ou fazer suas necessidades básicas, como tomar um banho, sabe? Eu lembro que tinha dia que eu não queria nem levantar da cama para beber água, até minha sombra me assustava. Passar por isso só me fez entender que nós somos sim, né? Eu, mas que nem sou uma pessoa falha, e até mesmo para a questão do meu crescimento, meu desenvolvimento como pessoa, eu preciso de ajuda, não tem como viver só, não tem como fazer as coisas sozinho, eu preciso, né, do outro. Essa foi a minha experiência nesse sentido, nessa questão. Eu sei que a saúde mental e a saúde emocional estão juntinhas, né? E por que não a saúde espiritual também, né? Tudo, a junção de tudo faz como se fosse o bem maior, né? E é isso que eu acredito. O que eu posso falar é que precisa de ajuda, procura sim, não tenha vergonha de fazer terapia, de procurar especialista, faça o possível e impossível para o seu bem-estar. Então é de fundamental importância que a sua saúde esteja bem, o seu corpo, né, esteja sadio, a sua mente esteja sadia, o seu coração esteja bem e principalmente o seu espírito. Então espírito e corpo, eles caminham juntos. Então se você puder fazer essa junção e manter os dois saudáveis, né, ter um bom relacionamento com o seu semelhante, ser mais tolerante, muitas vezes abrir mão de certas coisas para poder, por bem-estar do seu próximo, isso dentro do seu lar mesmo, isso tudo contribui para a harmonia da sua casa, do seu lar. Então é importante, nestes tempos de pandemia, neste tempo que estamos vivenciando, de crise econômica, social, a questão da vacinação, da imunização no nosso país ainda está sendo trabalhada, né, está sendo implementada. Então nós temos que ter cuidado conosco e com os outros. Temos que continuar usando a máscara de proteção, usando o álcool gel, limpando as nossas mãos, evitando assim o contágio. Desta forma, quando nós cuidamos do nosso físico e também cuidamos da nossa saúde mental, procurando um profissional,
o qual se formou, o qual estudou, o qual está apto a acolher as suas demandas, o trabalho ele tem mais efetividade. Então fica aqui a dica: se você está percebendo alterações significativas na sua conduta, no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas percepções, procure um profissional da psicologia, procure um psicólogo. Ele saberá dar os encaminhamentos cabíveis ao seu caso. Então é isso, gente. Cuide-se da saúde, cuide do corpo, mente e espírito, né? Exato. Se cuide, tá bom? Até mais. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo o mesmo que você. Tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas faz